Olá, amigos seguidores, estamos de volta, né, nessa segunda parte desse vídeo para dar continuidade aqui, né, falando sobre o livro do Êxodo, né? Vamos trazer um pequeno resumo aqui do livro de Êxodo. Que nós, durante a leitura, nós vamos aprender? Nós vamos aprender o seguinte: o livro do Êxodo conta como os israelitas deixaram para trás a escravidão no Egito, por sua fé em Deus, que escolheu Israel como seu povo, liderado por seu profeta Moisés. Eles viajaram pelo deserto até o Monte Sinai, onde Deus lhe promete a terra de Canaã, a terra prometida, como recompensa por sua fidelidade. Este livro fala de um grande propósito de Deus de livrar o povo hebreu do Egito, sob a liderança de Moisés, que vive com o povo, grandes milagres, né, que vive ali. Moisés, né, teve experiência juntamente com o povo, grandes milagres durante a trajetória ali, né, pelo deserto. Os hebreus, não só no deserto, mas ele pôde presenciar, ele viveu experiências lá mesmo no Egito, durante todo o momento que Deus enviava, né, as pragas, né, a preservação do povo de Israel ali, do povo hebreu. Então, Moisés presenciou juntamente com o povo hebreu grandes milagres que Deus fez na vida daquele povo. Então, essa trajetória do povo de Israel, do povo hebreu, se resume em os hebreus no Egito, os hebreus no deserto, os hebreus no Monte Sinai. Os israelitas prosperaram no Egito depois de aceitarem o convite de José, né? Que chegou aos pais como escravo e alcançou o posto de governador. Nós lemos lá, aprendemos em Gênesis, no livro de Gênesis, como que esse povo chegou lá, como esse povo cresceu e se tornou, né, o povo hebreu. José, personagem José, o sonhador, foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Ele foi parar no Egito, e foi ali comprado pelo Potifar, na mão dos ismaelitas, né? Ele trabalhou ali na casa de Potifar. Ele foi acusado pela mulher de Potifar de estupro, foi parar dentro de uma cadeia, um cárcere. Chegando ali, Deus abençoava, Deus era com José. José era fiel. E através de José, esse povo veio, a família dele veio para o Egito. E ali eles prosperaram tanto que isso causou incômodo, causou inveja, né, ao faraó. Então o faraó começou a escravizar, né, o povo de Israel, né, que se tornou o povo hebreu. E agora eles ficaram um bom tempo ali sendo escravos, e agora Deus lembra da promessa que ele tinha feito para Abraão, Isaac, Jacó. Deus lembra dessa promessa. Então Deus vai levantar Moisés, né? Aqui no livro de Êxodo nós vamos, né, conhecer a história de Moisés, como que Moisés foi parar, né, no palácio. Nós vamos conhecer todo o início, Deus do nascimento de Moisés até, né, na fase adulto. Ele teve que fugir do Egito. Depois ele passou um bom tempo. Depois ele se casa e Deus chama ele para ser um líder ali do povo hebreu, para que o povo pudesse ser liberto da escravidão, né? Então os israelitas prosperam no Egito depois de aceitar o convite de José, que chegou ao país como escravo e alcançou o posto de governador, né? Quem chegou como escravo foi José, né? Nós mencionamos aqui. Depois ele se tornou governador. Quando José morre, um novo faraó vê o povo de Israel como uma ameaça. Então o novo governador lá, o novo faraó, ele viu aquele povo que tanto prosperava, que Deus abençoava, ele viu como uma ameaça. Aí o que ele faz? Ele começa a perseguir o povo, ele começa a escravizar o povo, né?
Então, o livro de Êxodo nos diz que Deus ouviu seus gemidos e lembrou-se de sua aliança com Abraão, né? Deus se lembrou da aliança que ele tinha feito com Abraão, Isaac e Jacó, né? Isso está relatado em Êxodo capítulo 2, verso 24. Erguendo então Moisés, levantando Moisés como libertador, como líder, para, né, libertar aquele povo das garras do faraó. Êxodo começa onde Gênesis terminou, com Deus lidando com seu povo, escolhido, né? Seu povo escolhido. Os judeus, né? Os judeus. Esse livro traça os eventos de quando Israel entrou no Egito, como convidados de José, que era poderoso no Egito, ele era governador na época, né? E até quando acabaram sendo libertados da escravidão cruel, a qual tinha sido, né, colocado, forçado, né, pelo novo rei sobre o Egito, que não conhecia a José. Êxodo capítulo, está escrito, está relatado, né, que ele não conhecia José, porque foi passando a geração, e ele não conhecia, né, a história de José, que está no capítulo 1, verso 8. Os capítulos, né, de 1 a 14 descreve as condições de opressão dos judeus sobre Faraó, a elevação de Moisés como seu libertador, as pragas que Deus trouxe sobre o Egito, devido à recusa de seu líder, se submeter a ele e a saída do Egito. A mão soberana e poderosa de Deus é vista nos milagres, a qual Deus enviou ali diversas pragas, terminando com a praga da morte do primogênito. E a instituição da primeira Páscoa, nós vamos, né, aprender lá, no livro de Êxodo. A libertação do israelita, na abertura do Mar Vermelho, na destruição do exército egípcio. A parte do meio do livro de Êxodo é dedicada à peregrinação no deserto e é a provisão milagrosa de Deus para o seu povo. Mas apesar, né, de Deus ter providenciado o pão do céu, água doce da amarga, água de uma rocha, vitória sobre aqueles que iriam destruí-los, sua lei escrita em tábua de pedra por sua própria mão, e sua presença na forma de nuvem e coluna de fogo, as pessoas confusamente resmungavam, reclamavam, né? Faziam rebelião contra Moisés ali. Depois de tanto milagre que Deus fez, realizou, tantas experiências que aquele povo viveu, mesmo assim eles murmuravam, eles reclamavam, né? E nesse livro também, na terceira parte do livro, descreve a construção da Arca da Aliança e o plano para o tabernáculo com seus vários sacrifícios, altares, mobília, cerimônicas em forma de adoração. O livro de Êxodo narra a transformação do povo de Israel no povo escolhido de Deus. Como épico da criação, o Êxodo é frequentemente referido em toda a leitura teológica e cultura israelita, né? Os personagens principais da história do Êxodo é Moisés, né? Origem humildes como muitos personagens do Antigo Testamento. Um hebreu criado em uma casa egípcia. A salvação precoce foi feita pelas próprias mãos que perseguiram o seu povo. E Moisés lutou contra essa identidade conflitante, né? Isso aqui tudo nós vamos aprender durante o estudo. São 40 capítulos, né? Que nós vamos ler. Vamos estudar 3 capítulos por dia. Né? As pragas vai ser mencionado no livro desse livro, vai falar sobre as pragas. Nós vamos conhecer sobre as pragas que Deus enviou ali, né, para libertar o povo de Israel. No meio da noite, Faraó e todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não houvesse um morto. Naquela mesma noite, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saia imediatamente do meio do teu povo, vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Depois de tantas pragas, né, a última praga que Deus enviou foi a praga da morte dos primogênitos. Mas Deus livrou Israel, né? Nós vamos aprender que Deus livrou os primogênitos de Israel, não morreram. Né? Teve toda a orientação ali para que eles pudessem seguir, para que eles não pudessem ser alcançados pela praga, né,
dos primogênitos ali que seria morto. As pragas foram a maneira de Deus forçar a mão de Faraó. As primeiras 6 pragas podem estar associadas à inundação anual do Nilo, uma reação em cadeia de eventos naturais interpretados pelos olhos da fé. Então é isso, pessoal. Aqui nós encerramos esse vídeo. Voltamos em outro vídeo, dando continuidade, aqui o resumo do livro de Êxodo.